Perdão por falar portunhol, mas é uma honra estar aqui com vocês nessa cidade fantástica, nessa cidade que, enfim, tem mais livrarias só em Buenos Aires do que em todo o Brasil. Isso são sinais dos tempos. Eu vim aqui hoje, é uma honra estar aqui pela WorkTech, estar aqui falando com vocês, meus irmãos, sobre esse lugar onde existe uma ética do cuidado, onde é um mundo que as pessoas estão preferindo as ruas em vez dos quadrados urbanos. Estão preferindo aplicativos em vez de carros. É um lugar tão fantástico que em 30 segundos, a gente consegue saber exatamente o que está acontecendo quando bate um terremoto no Japão e como as pessoas conversaram via Twitter. E viajando para cidades como Buenos Aires, Moscou, Tóquio, Londres, eu posso dizer que a gente não está vivendo uma crise econômica, a gente está vivendo uma crise de civilização, uma civilização que é compartilhada versus uma civilização que está querendo compartilhar. Na Praça São Pedro, em Roma, em 2005, quando o Papa Bento I é declarado o novo Papa, apenas 2 celulares. E agora, em 2013, quando Francisco I, o argentino, agora resolve, enfim, é declarado o novo Papa. Todo mundo sabe em poucos segundos. E no trabalho? No trabalho estamos vivendo a era da realização, onde o grande sonho é trocar dinheiro e ganhar dinheiro fazendo algo que tenha uma realização e um sentido de vida. Um lugar onde as pessoas estão, por exemplo, trabalhando em rede para tentar fazer com que pessoas com paraplegia voltem a andar. A palavra mais falada do século XXI, com toda certeza, será o altruísmo. Pessoas que estão trabalhando em lugares onde antes se falava trabalhe 12, 14 horas, bata as suas metas. Por exemplo, na minha cidade, em São Paulo, hoje existe um lugar que você paga 15 pratas e pode dormir por 15 minutinhos depois do almoço, porque todo mundo tem direito a dar uma dormidinha à tarde. Vem uma nova economia, que é uma moeda chamada Bitcoin, 100% digital, sem nenhum banco central emitindo ela, e pessoas começam a trabalhar em rede e viver usando essa moeda global e universal. Vem uma executiva de 25 anos, resolve largar tudo e, de repente, ela viaja por 22 países em 6 meses, compartilhando apenas e sem nenhum tostão no bolso, apenas usando plataformas de colaboração. É tão fantástico esse mundo que, na Alemanha, um dos cartões de créditos mais solicitados hoje vem com o busto do Karl Marx, aquele que escreveu o Manifesto Comunista. Eu acho sensacional. Como você pagará sua bolsa Prada? Pagarei com Karl Marx. Isso é um momento fantástico onde os pilares do capitalismo estão em xeque. Se você for estudar economia, vai entender que os pilares são a absorção coletiva do risco, da ética e da capacidade de se auto-organizar. Se esses são os pilares, realmente estamos com um problema no sistema, porque está faltando ética globalmente, vou falar um pouco mais adiante. É uma revolução peer-to-peer, de empresas de pessoas para pessoas, quando bancos são criados onde pessoas emprestam dinheiro um para o outro, sem nenhum tipo de banco no meio dessa intersecção. E aí o governo britânico, o Santander, o Morgan Stanley começam a investir nesses bancos feitos de pessoas para pessoas. Voltamos às praças de empréstimos da época feudal, do iluminismo. E aí a gente tem que entender em rede, como nós aprendemos em rede, como nós inovamos em rede, como nós trabalhamos em rede, porque agora tudo será conectado. E você é o que você compartilha, valores e ideias. E no mundo onde antes tudo era vertical, vem a academia e nos ensina que nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Isso independe de idade, depende da sua conexão, depende de que todos juntos vão compartilhar mais. Quando você pode resolver os principais problemas dos negócios hoje, entrando numa rede de biociência e perguntando para biocientistas como a natureza resolveria esse problema. Você pode ir numa rede global chamada Innocentive, onde empresas de todos os tamanhos dão prêmios entre $1.000 e $1 milhão para que você resolva os problemas dessas empresas. E aí já foram distribuídos mais de $500 bilhão para inventivos e pessoas que pensam conjuntamente. Vem o New York Times e fala assim, já que ninguém está tirando foto, vamos usar as fotos tiradas via smartphones e editadas no Instagram. E numa capa de um jornal dominical de 31 de março de 2003, essa é a capa usando fotos do Instagram. Isso começa a dar um desemprego tecnológico. Vem a Biblioteca de Nova York e fala assim, já que ninguém lê nossos livros mais, já que todo mundo vem aqui na Biblioteca de Nova York só para usar o Wi-Fi e ficar no Facebook,
nós vamos colocar os livros no metrô. Vem uma empresa chamada Verizon e começa a falar assim, vamos tentar entender esse Google Glass e criar algo que seja mais útil à sociedade do que apenas compartilhar detalhes da vida. Vamos fazer algo com que os bombeiros possam usar e possam salvar mais vidas pelo mundo. E aí, num banco chamado Kiva, onde as pessoas emprestam dinheiro para as pessoas, chamado Kiva, você vê um infográfico balístico como pessoas, sem nenhuma intersecção de um grande banco ou de uma grande empresa, movimentaram mais de 5 bilhões de dólares. São pessoas que estão falando como eu posso ajudar alguém que está do outro lado do mundo. É um mundo também com a sua lucidez da loucura e a conveniência da verdade, quando lá em Londres você já pode falar com todo o mobiliário, você pode falar com a caixa do correio, pode falar com o guindaste. Isso talvez seja uma solidão extrema. Mas coisas bacanas estão acontecendo. Quando alguém fala assim, venha para a próxima exposição de arte e não traga, enfim, traga o seu tablet, traga o seu smartphone e todas as peças estarão embedadas dentro desses QR codes. Num mundo tão fantástico, Londres resolve pintar e refazer os seus grandes filmes. E fala assim, siga o mapa e veja onde foram gravados os principais estrelas do filme britânico. Vejam só. O encontro entre Hugh Grant e Julia Roberts no filme Notting Hill. Mais de 50 filmes catalogados. Vem a China, que já vivemos o século asiático, que me encontrei com eles em Manchester, e um deles falou assim, aqui na China nós estamos trabalhando, focado, porque a gente colocou na nação o pensamento que todos prosperarão. Alguns primeiros, mas todos prosperarão. E aí uma professora resolve dar aula em volta do planeta Terra, e os seus alunos, 70 mil alunos, assistindo aulas através de tablets. Vem uma rede de supermercados chinesas e fala assim, você pode estar olhando essa palestra, mas você pode simplesmente pegar seu smartphone e fazer compras em produtos 3Ds, porque não existe nada mais antigo do que fazer compra no supermercado. Enche o carrinho para esvaziar ele no caixa e assim até a sua casa. E o que eu quero dizer com tudo isso, amigos? Que sai a era da informação e entra a era do conhecimento. Que o grande desafio de vocês que estão aqui desde as 9 horas é transformar em tudo que escutaram em conhecimento e aplicar ela. Porque o que será criado em 2014 será 133 vezes maior do que foi criado nas últimas 3 décadas, que é conhecido da era da informação. Então, amigos, o futuro é colaborativo e a gente vai ter que realmente compartilhar todo esse mundo. E o que a gente está querendo agora em todas as ações, porque vivemos uma grande proliferação da mesmice, é procurar-se inovadores. Essa nova música que vai cantando por aí, falando assim, aonde estão os inovadores? E aí os inovadores estão indo para a Amazon, onde antes vendiam livros, agora está dizendo assim, você tem uma bela história? Você sabe uma ótima história sobre o tango? Conte para o mundo. Vem o bilionário fundador da Amazon e fala assim, a gente precisa de um bom jornal no nosso país, na nossa cidade, porque um bom jornal é a nação falando com ela própria. Um bom jornal fazendo algo que a sociedade precisa melhorar. A gente pode ver o que está acontecendo e acompanho lá do Brasil, o que acontece aqui com os principais jornais argentinos, a briga que está acontecendo. E aí a gente cria os mecenas das letras, que falam que um bom jornal deve existir para ter uma bela democracia. Mas ele investe apenas 250 milhões nessa empresa. Ele investe bilhões de dólares para investir numa empresa que troca pessoas por robôs. Que troca pessoas para que esses robôs laranjas possam pegar o seu material que você comprou em 7 minutos. Compre hoje em Buenos Aires, em 7 minutos os robôs vão buscar o seu livro, a sua calça. Onde antes tinham 500 funcionários, hoje são 300 robôs como esse. E aí esses robôs começam até a virar cartão postal e colocar uma nova música no mundo. E a humanidade avança, amigos. Já estamos fotografando o mundo usando robôs voadores. Nós já estamos entregando pizza usando esses robôs voadores chamados drones. Hoje você pede uma pizza na Domino's e ele te entrega. E o que eu quero dizer com todos esses cases? Será que os robôs estão roubando nossos empregos? Estão, amigos.
eu convidei para dar aula na minha universidade esse humanoide. Veja um pouquinho dele. Quando esse robô assiste uma aula minha de inovação digital, ele grava essa aula, melhora ela e, o melhor, compartilha com 1000 humanoides no mundo. Se esses 1000 humanoides tiver algo a acrescentar, a aula está cada dia melhor. Por enquanto, a gente está um pouco assustado, porque quando eu levo ele para a sala de aula, eu peço para ele ensinar uma aula de yoga, mas já já ele pode me substituir. Porque quando ele ensina crianças a tocarem no iPad, elas aprendem 3 vezes mais rápido do que dado por um professor de carne e osso. E essas crianças estão tocando Vivaldi e Bach. Isso é o que a gente está chamando de desemprego tecnológico. Mas eu não me preocupo, amigos, porque de cada um emprego que se fecha pela ruptura digital, quase 3 novos estão surgindo. Às vezes estão surgindo em locais como Second Life, que completa 10 anos e agora vira um grande jogo psicodélico, onde milhares de pessoas estão entrando ali e montando os negócios e criando seus mundos e vivendo uma sociedade paralela. E está muito fácil inovar, amigos, porque hoje, com $125 em um cartão internacional do Citibank, como foi falado aqui anteriormente, você aluga um satélite e começa a fazer coisas fantásticas. E o mundo do trabalho era como antes, você virava para o seu chefe e falava assim: chefe, eu tive uma grande ideia. Ele falava assim: então faz o seguinte, respira fundo, toma um copo d'água, vai para casa que passa. Porque a gente está fazendo isso há 40 anos e está dando certo. Só que agora tudo vai virar digital. Até as embalagens vão te fornecer informações. Até as embalagens vão começar a te dar toques de nutrição. E aí, de repente, vem uma TV com 4.000 assinantes no mundo, e ela é uma TV, vejam só, preto e branco, sem muito roteiro, e 4.000 pessoas pagando $9,99. Channel, it's called Dog TV. This is real. So this is real. All the shows are geared towards dogs. Dog TV is the first television channel tailored for dogs. It's headed for national distribution. 4 milhões de pessoas assinando essa TV. E aí o que nós aprendemos com isso, amigos? Que são empresas do século XX e pessoas do século XXI. Que antes nós colocamos o produto no centro, logo depois colocamos os clientes no centro, e agora a gente vai ter que colocar os valores no centro. Quando o courrier da FedEx resolve entregar o seu produto de uma forma e bater sua meta e entregar no tempo hábil, quando esse vídeo cai no YouTube, a FedEx tem $12 milhões cancelados em contratos, porque na era dos valores o courrier não pode fazer isso. E aí a gente vai ter que mudar o nosso processo de administração. Quando Peter Druck entra em Detroit, nas grandes empresas do automóveis, em 1947, quando entra na Ford e na GM, e ele constrói um conceito de que toda empresa deve ser global, gigante e estar no centro. Kodak segue isso e acaba. Aeron também. Motorola, Atari, Blockbuster também. GM quebrou em 15 de setembro de 2008. O que acontece? Que agora as empresas não têm mais empresa dessa forma, porque todas as empresas vão ter que estar em rede. Das 500 maiores da Fortune até 1999, mais da metade desapareceu ou foram compradas a preços bem de oportunidade, porque agora empresas vão estar em rede. Empresas inteiras se reunindo como companhias de automóveis e falando assim: compre agora conjuntamente da Vale do Rio Doce ou daquela empresa britânica. E aí, amigos, eu quero dizer para vocês que acabou-se a empresa que estava no centro. E coloque nesse grande caldeirão, que eu já vou fechar o raciocínio, a quarta onda do capitalismo, meus amigos, aonde a escola de Chicago diz assim: se você estiver esperando um bebezinho, mande ultrassom 3D para a China via internet e eles vão imprimir o corpinho do seu bebê através de uma joia. Milhares de mães fazendo isso. Você hoje pode comprar uma impressora 3D por $600 lá fora. Por enquanto, a gente está imprimindo detalhes da vida. Por enquanto, a gente está imprimindo de plásticos carros, estamos imprimindo Budas, estamos imprimindo corujas. Hoje você pode ter uma impressão 3D na sua casa. A gente está imprimindo a Torre Eiffel, mas na Fábrica do Futuro de Nova York, nós conseguimos imprimir já em 12 horas um carro que sai andando pelas ruas. Em 3 dias, uma casa para você morar.
nós já conseguimos imprimir, por exemplo, um hambúrguer em 2 minutos, sem nenhum tipo de proteína animal. Isso, amigos, traz para nós uma crise universal de desajuste de velocidade, uma revolução do conhecimento coletivo. E é um triunfo da transparência, amigos, quando vem uma empresa e muda a forma de usar o vidro, porque o vidro ele tem que estar em rede também. O futuro da escola. Como será o futuro dos hospitais, onde o paciente não vai estar na mesa e médicos, cada um do lado do mundo, tentando resolver os problemas. E aí coloque nesse mundo, pessoal, uma geração que está sendo chamada de unicórnio. Nunca a geração milênio foi tão infeliz, não consegue ficar no trabalho, porque alguém disse para eles assim, vocês têm que ser Mark Zuckerberg e ser bilionário aos 23 anos de idade. E aí ficam nas empresas 3 meses, 6 meses, 1 ano. A gente começa a ver uma geração que é chamada de brucutus online, violentos nas mídias sociais, onde xingam todos, onde começam a brigar com todas as pessoas, mas ao mesmo tempo tem um pessoal que está querendo trocar carro por tecnologia. E aí empresas de todas as idades não tem que ser os mais curtidos nas redes sociais, tem que ser os mais interessantes. Porque no mundo de Big Data, onde tem mais conexão, mais escolha, mais relevância, tudo será um número. E o nosso desafio como empresas é transformar números em pessoas. Um lugar onde o Google fala assim, já que admitimos que eu sei tudo sobre você, abaixe meu aplicativo e sem você pesquisar, eu vou te dizer qual o caminho que você faz daqui para Palermo. Eu vou te dizer se o avião está no horário. Eu vou te dizer se você gosta de ir para a praia, como está o final de semana. E aí eles mudam o algoritmo de pesquisa, onde você não precisa pesquisar mais nada, eles pesquisam para você. Porque o mundo digital é assim, quando você não paga algo por ele, a mercadoria é você. Aonde já na Ásia, as pessoas estão usando esse tipo de aplicativo, vejam só. Fala com o cérebro dela, que fala com os computadores. E 1 milhão de peças como essas foram vendidas. Danadinha, né? Mas o que eu quero falar para vocês, amigos, que colaboração humana é o novo ouro agora, amigos.
Aí vem uma empresa KLM e fala assim, nas próximas 12 horas, tudo que você mandar para a gente nas mídias sociais, eu vou responder de uma forma humana. E aí ele chama 140 funcionários e começa a responder dessa maneira aqui. KLM crew, ready to reply aft. Now turn. Aí era em tempo real no Facebook, mas nenhuma inovação aí. Só que o Art colocou assim, na era dos valores, eu posso sentar do lado de alguém bacana no meu próximo voo intercontinental? E a KLM disse, na era dos valores, dos serviços com valores, você pode. Vejam só o que eles inventaram. KLM Meet and Seat. A new service to see who else is on board, well before departure of your intercontinental flight. Simply connect with your LinkedIn or Facebook account to view other passengers' profiles. Get in touch with interesting people. Meet in reality at the airport. E aí, amigos, essas pessoas começam a se encontrar e fazer mapas colaborativos para que você, na próxima viagem para Londres ou para Frankfurt, tenha um mapa que foi feito por pessoas como vocês. É os relacionamentos dos negócios. É uma cauda longa como nunca visto. Um lugar onde as pessoas começam a ver 100 slides de tanta tecnologia e falar, eu só queria voltar a escutar meu vinil de Carlos Gardel. E aí as pessoas têm o direito a voltar a isso de uma forma digitalizada. E as pessoas começam a dançar e falam assim, como eu sinto saudade daquele momento que eu fazia esse tipo de ação. E as redes, amigos, estamos em declínio com elas. Por quê? Porque o Facebook já virou uma grande casa na Índia, o YouTube já está nos aviões, os QR Codes já estão nas calçadas das praias por aí, já tem um tênis da Adidas que tuita enquanto você faz esporte, e aí vem uma empresa e fala, vocês estão colocando tantas coisas erradas nas mídias sociais, que mande sua timeline que eu faço um papel higiênico. E você pode pagar por PayPal. E acabará as mídias sociais, amigos? De forma alguma. Pessoas vão se conectar através de seus bairros. Pessoas aqui do centro de Buenos Aires, ou de Palermo, ou do Sorro, vão falar assim, se conecte, já que você sabe tudo o que acontece no Japão em 30 segundos, por que que você não consegue entender o seu vizinho? Colocar mais sintonia na sociedade? Colocar um lugar onde as pessoas começam a entender a sabedoria das multidões pelos séculos. E aí eu vou pedir desculpa à tradutora, vou ter que falar um pouco mais rápido, mas produção de conteúdo no século XVII, cada ponto amarelo, produção de conteúdo no século XIX, no século XXI. Vale tudo, amigos. Se você um dia viu aqui na Patagônia um OVNI, tem uma rede social para que você possa contar onde e como você viu um OVNI. Lá no Brasil, talvez seja um pouco difícil compreender, tem uma religião que veio da África, que chama Macumba Online. E antes você tinha que matar a galinha e colocar numa esquina. Agora é tudo online, pessoal. Não precisa mais sair de graça e gratuito. E aí tudo está virando um grande mapa, meus amigos. Antes era aquela rede que falava assim, faz tantos anos que eu não te vejo. Aonde você estava? Vem o Facebook e fala, o que você está fazendo agora? E agora vem as redes de mapas. Uma rede chamada Eu Acabei de Fazer Amor. Em vez de discutir a relação, você fala a frase mais dita, a posição, dá nota e pode contar para os amigos via e-mail. E tudo é Big Data, pessoal. Preenche cadastrinho. E aí as pessoas estão compartilhando simplesmente tudo o que elas estão fazendo. Mas o que literalmente está por trás dessa rede, amigos? Hoje, a Organização Mundial de Saúde está sofrendo uma pandemia no mundo que 1 em cada 3 meninos entre 14 a 17 anos estão com uma doença sexualmente transmissível. Não dá tempo de fazer uma pesquisa muito elaborada. E aí se une a esse site de Sacanagemzinha 2.0 e 400 mil jovens começam a responder. E o que motiva as pessoas a colaborarem? A primeira motivação é biológica. Estamos com fome, estamos com frio, vamos ali matar aquele mamute. Então ela é milenar. Segunda motivação é o que trouxe a economia até aqui, econômica. O salário, o bônus, a multa. E a terceira motivação que está mudando o mundo dos negócios chama intrínsecas. Quando você está em rede, e rede não tem nada a ver com digital, rede de famílias, de amigos, de pessoas que depois vão tomar um happy hour aqui, com a sensação de fazer a coisa certa.
com a sensação de fazer coisas interessantes, com a sensação de engajar-se a uma causa, com a sensação que você está contribuindo para um mundo melhor, com a sensação de empreender, de fazer coisas fantásticas, veio a neurociência e provou que compartilhar, que colaborar libera ocitocina, que é a enzima que combate os hormônios do estresse. Que no final, no mundo tão estressado, está todo mundo querendo ficar feliz. No mundo onde bem-vindo ao software da sabedoria das multidões, aonde empresas vão ter que dar um salto e virar uma startup, porque vamos viver nuvens de inovação, porque o negócio mais poderoso do século XXI, que está batendo a carteira das empresas, se chama open source. Indústrias inteiras se transformando em conceitos de abertura, chamando pessoas para construírem empresas como a BlackBerry, que diz que virou uma startup. E aí, qual será o futuro das cidades? Cheguei aqui hoje às 8 horas da manhã, parecia que eu estava no congestionamento da minha cidade. E como serão essas novas cidades? Vejam só. Desculpa. I am the crucible of the future. I am where humanity will either flourish or fade. I am being built and rebuilt every day. I'm inevitable, but I am not yet determined. I wish to be inclusive, innovative, healthy, soulful, thriving. But my potential can only be reached through you. You can forge a new urban outlook. Begin by connecting. Imagine a platform that brings you together, locally and globally. Combine the reach of the cloud with the power of the crowd. Connect leaders, experts, companies, organizations and citizens. Share your tools, data, designs, successes and ideas. Turn them into action. Together, you can bridge the gap between poor and rich communities. Spectacularly reduce your carbon footprint. Make nature part of daily life. Empower entrepreneurship. Reimagine education. Nurture health. I am the city 2.0. Dream me, build me, make me real. E preciso ser honesto para vocês, porque tenho viajado pelo mundo e amo o nosso continente, mas nós somos irmãos realmente. E às vezes os brasileiros podem fazer piadas, mas no final amam a capital portenha, amam passar os dias aqui. E nós, como uma sociedade, um continente, estamos sem um projeto de como será esse mundo novo. Estamos sem um projeto de estar inserido numa sociedade onde é um século asiático, onde já vão ficar para trás do continente africano, porque as pessoas já estão conectando as suas cidades na África através de mobilidade, falando, contrate um carro pelo seu celular, regue as plantas, comece a andar de uma forma correta. E aqui, na América Latina, ainda a gente está cada um andando no seu carro individualmente. Enquanto Londres coloca informações e notícias nas suas lixeiras, a gente ainda está fazendo coisas do século passado. E vamos ter que dar uma visão sobre isso. Por quê, amigos? Porque onde antes ninguém usava livros, o orelhão, agora vamos colocar livros. Porque a gente precisa ter uma rota para ganhar competitividade. Porque a gente vai ter que digitalizar os processos das empresas, olhar a demanda do crowdsourcing que vem de inovações e comunidades, ler dados no mundo onde começa uma educação empreendedora. E aí, por que a IBM aqui na América Latina está procurando empreendedores? A PepsiCo também? A Telefônica Espanhola também? Ninguém quer uma nova startup. Todos querem aquele executivo de startup, aquele profissional que entra nas empresas e muda o rumo dos negócios. E aí a gente vai ter que mudar a escola do nosso continente, que são escolas do século XIV, são estudantes do século XXI e professores do século XIX. Diploma tem prazo de validade, amigos. Venham nos eventos da WorkTech, mas saiam daqui e vão assistir às aulas gratuitas da Coursera. Milhares de pessoas criando cursos para os seus continentes, aprendendo a educação de ponta. Vá assistir às aulas abertas da NASA e do Google no YouTube. Assistam os TEDx que acontecem no mundo inteiro. Escolas fazendo classes para teenagers, porque o novo símbolo do status quo no mundo se chama generosidade, aonde a gente começa a se tornar empreendedores sociais. Eu vou pular esse vídeo, mas é um empreendedorismo que ele faz o quê?
com que milhares de jovens na América Latina saem para construir um país mais justo, onde uma criança que tem os pais têm uma criança especial, 8 colégios no Brasil recusam a sua matrícula, e ele resolve montar um aplicativo que hoje é usado por 4.000 crianças no mundo. Produzem conteúdos nas redes, amigos, porque apenas 1% das pessoas estão produzindo conteúdo, 4% estão replicando e 95% estão aprendendo. Saiam de um evento intenso como o dia de hoje e montem o blog de vocês. E montem o blog de vocês para falar sobre o que vocês aprenderam aqui. Compartilhem. Nada contra o futebol, gosto, nada contra as novelas, mas é só isso que o continente da América Latina tem para falar. Enquanto o mundo está fazendo aplicativos para caso você tenha uma mancha de pele, alguém na rede vai te dizer se é cancerígeno ou não. Pessoas estão fazendo aplicativos para ver se as pessoas têm malária. Pessoas em Botsuana, você pedala 10 minutos, você 15, você 20, para que no dia seguinte, num lugar onde não tem energia, crianças possam usar tablets para aprender. Estamos no mundo em beta, onde é empírico, fazer, errar, fazer novamente. Até o McDonald's está ficando vegetariano e mudando seu logotipo, porque a moeda do século XXI é a reputação. E o que a gente tem que sair da tarde de hoje aqui, e é uma honra fechar esse evento, é se perguntar qual que é o nosso índice de inovação e criatividade. Claro que é um hiato dos séculos, mas dizer que você não quer entrar nesse mundo digital, porque já está muito velho para isso, eu posso assegurar para vocês que ser jovem não tem nada a ver com a idade, e sim com quanto você encara as mudanças. E aí vem um brasileiro, na verdade um cidadão global, e fala dessa economia criativa. Veja só. Eu faço que nem o Jair Fantino. O Jair Fantino, o slogan dele é assim: eu não penso, imagino e faço. Eu achei tão bacana isso daí. Eu também, eu não penso. E não imagino, mas faço. Então o negócio é você fazer. Faço artesanato porque é um treino para mim, o meu diálogo com a humanidade. Então, na banca da feira ali, o que é aquilo ali? Aquilo ali é meu palco. A humanidade inteira passa ali. Às vezes passa o triste, passa o desempregado. Daí o que eu faço? Daí eu vejo a necessidade deles. De repente passa o cara lá e ele tinha ouvido uma conversa minha que dizia assim: quem está desempregado é porque está procurando serviço no lugar errado. Quem está desempregado é porque está procurando serviço no lugar errado. Aí ele estava desempregado, daí ele chegou para mim, esperou todo mundo que estava empregado foi embora, né? Foram cuidar do seu serviço. E ele ficou lá e disse assim: ó, onde que a gente tem que procurar? Aí eu disse para ele assim: vem cá. Aí ele veio pertinho. Aí eu falei assim: dentro da cheia. Ele não entendeu. Dentro da cheia. Quando a gente vai procurar o que fazer dentro da gente, acontece uma coisa incrível. A gente sempre acaba fazendo o que a gente gosta. E fazer o que a gente não gosta é o pior desemprego do mundo. Se pegar esse aparelho aqui, ó, que pisca, que ri, que chora, e botar ele para trabalhar numa coisa que ele não gosta, é um desserviço pro espírito. E o que a gente tem que levar em consideração nesse vídeo do Hélio Leites é que 51% dos jovens entre 18 e 29 anos no mundo estão desempregados e tentando achar empregos da forma como antigamente, e não vão tê-los. E aí, depois de 170 slides, eu diria para vocês: menos internet, mais Cabernet, viramos a geração dos distraídos. Hoje pela manhã observei como as pessoas andam nas ruas aqui da capital, onde as pessoas estão todas olhando nos seus celulares. Isso tem deixado a gente de uma forma maluca. Isso não tem idade, porque a gente ficou desse jeito aqui. Really? Really?
E aí começa o movimento, pessoal, de você respeitar a comida, de você respeitar a pessoa, e um movimento global, aonde experimente a desconexão para compreender esse mundo que está em hiperaceleração, em tempos exponenciais. Vai doer muito nessa nova humanidade, amigos. E acreditem que o século XXI será de pessoas individualmente livres e voluntariamente juntas. Que a democracia, como a gente imagina, deu erro 404. Que, infelizmente, o rei da Espanha pode caçar elefantes, mas ele não pode fazer isso quando ele é o presidente honorário de uma entidade que deveria cuidar desses animais. Que é interessante ver um presidente cumprimentando o faxineiro para nos lembrar nesse mundo que nós não somos nada, apenas estamos. Quando políticos começam a vestir as máscaras dos anônimos. E aí, nesse mundo digital, será que viramos os comunistas da Liga da Justiça? Quando uma criança chilena levanta uma placa dizendo não sou uma terrorista, eu sou uma dissidente. Quando tailandeses pedem abraços grátis e alguém diz nossos sonhos não cabem em suas urnas. Porque agora a revolução tem armas diferentes. Numa sociedade, amigos, que vão ter que entender que é a sociedade do consumo versus a sociedade do conhecimento. É claro que é bom ter um bom carro, uma boa casa, mas estamos baseados numa sociedade do consumo que é só baseado no consumo pelo consumo. E precisamos trazer a sociedade novamente para ser o do conhecimento, da educação, do empreendedorismo, da evolução, daquela Argentina de 1902, que era o país mais educado do mundo e o segundo mais rico. Porque a gente está vivendo uma geração do no. Não trabalha, não procura emprego, não faz nada na vida, e é uma sensação global. Porque estão tendo aulas em classes que não mais interessam a eles. E as corporações? Falam uma coisa e fazem outra. Uma empresa que está envolvida em corrupção em 50 países coloca rumo a uma sociedade mais ética. Sobre o meu país, fizemos lá o que chama Fórmula da Jabuticaba. Julgou pessoas e depois falou que não era bem assim. E aí eu fui pegar uma pesquisa sobre corrupção nos negócios no mundo, a média é 39%. Na América Latina, 84% dos executivos consideram que a corrupção é generalizada no ambiente de negócios da América Latina. Aí, amigos, nós estamos perdendo uma série de fatores para mudar esse mundo realmente. E o que está acontecendo no mundo, amigos, é um colapso da ética agora. Um colapso da ética, só que, de repente, a gente descobriu que as ruas são para se manifestar. E a gente está nelas. No mundo inteiro, milhares de pessoas saem nas ruas. Aqui na Argentina, fui buscar algumas cenas, não pude checar quando foi, mas está todo mundo meio cansado. Talvez uma das pessoas, não sou católico, mas mais geniais desses últimos anos, num lugar onde faltavam líderes, disse recentemente que está liderando uma igreja mais horizontal. Até a igreja católica está se tornando em rede agora. Porque vem um poeta do meu país e fala, não roube meus óculos, leia meus livros. E num dia de junho ele acorda diferente. Ele acorda com heróis de verdade. Heróis que são pessoas que se vivem e falam, vamos se governar nós mesmos. O que está em jogo é que hoje a gente pode ter realmente lugares onde não precisa da política como nós conhecemos. Onde garotos aqui de Porto Alegre resolvem mudar a sua cidade fazendo uma manifestação no YouTube. Vejam só o que aconteceu e como o prefeito daquela cidade recebeu mais de 1.000 e-mails com o link do vídeo. You ask me how I made it through and how my mint condition could belong to you. When I'm on the ground, I roll through town. I'm a president, you don't remember getting kicks around. Porque, amigos, os grandes momentos não estão saindo nos jornais. São pessoas no mundo inteiro, numa revolução silenciosa, que estão tomando as atitudes e falando que está na hora desse mundo mudar. Que descobriram que são a rede social, que estão deixando essa revolução de cabeça para baixo e confundindo todo mundo. E aí, amigos, releiam Camus. São os ociosos que transformam o mundo, porque os outros não têm tempo. Que bom que vocês vieram aqui à tarde, para um dia inteiro, para ficar ocioso no sentido de parar e escutar as pessoas. Não tem mais coluna do meio? Ou você faz parte do problema, ou você faz parte da solução. E num vídeo feito aqui no nosso continente, a gente está mudando um pouco essa sociedade, pensando mais colaborativamente e como pessoas do século XXI. Acho
o sentido da vida é a expressão da sua integralidade. Quem sou eu? Onde está a minha expressão aqui? E tentar viver isso, seja lá do tamanho que for. Eu gosto de viver de verdade. Eu tô a fim de me expor, tô a fim de aprender. Com respeito. Com respeito a mim, com respeito aos outros, com respeito ao meio. O revelador acontece em um momento muito fugaz. E essa eu acho que é a experimentação, esse eu acho que é o encontro com Deus, com a beleza. Não é bem o mestre que faz por você, a pessoa tem que fazê-lo, tem que fazer essa caminhada. Você mede a potência intelectual de uma pessoa pela capacidade de suportar dúvidas. Nós sempre estamos buscando, encontramos espelhos de nós mesmos em todas as partes e não nos identificamos com nenhum deles. E aí a pergunta que a gente tem que fazer no mundo, amigos, é o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo nesse momento do mundo? O que a gente está fazendo agora? Por que a gente escolheu a profissão que nós fazemos? Estamos vivendo talvez os anos mais fantásticos da história da humanidade, meus amigos. São anos fantásticos, onde a gente está fazendo realmente tudo diferente. E aí, o que acontece? A gente vai ter que viver num lugar onde não vai dar mais para competir um com o outro, vai ter que cooperar. Não vai dar mais para dividir, vai ter que integrar. É um lugar onde a gente vai ter que colocar as pessoas na frente, e antes a gente colocava o P de lucro, de profile, porque a gente não está necessitando de revoluções, a gente necessita de metamorfoses. O suspiro é o novo grito do século XXI, meus amigos. E a matéria-prima desse século se chama sonhos, onde sonhar grande ou sonhar pequeno está dando o mesmo trabalho. Onde é um lugar que a gente está realmente repintando todos os conceitos de sociedade. Bem-vindo ao que eu chamo de uma democracia 5.0, a uma humanidade aberta, a uma era da inovação e da criatividade. E no meu último slide, o que eu trouxe para vocês não é nada novo, é uma releitura dessa humanidade, onde tudo isso digital virou um caldeirão que a gente revê Nelson Mandela. Chegou o tempo de preencher as lacunas que nos separam, chegou o tempo de construir. Parece que é João Paulo II. A humanidade entrou numa era de irresistível solidariedade e de saciável fome de justiça social. É um lugar tão fantástico que a gente relê Salvador Allende, que fala: muito mais cedo do que se espera, vão se abrir de novo as grandes alamedas por onde passará o homem livre e construirá uma cidade melhor. A gente, de repente, estamos vivendo um lugar onde tem os sopros dos grandes descobrimentos das Américas, o sopro dos descobrimentos da alma. A gente começa a rever esse mundo para ver Carlos Magnos e pensamentos novos, a se desconectar para entender as energias regeneradoras de Francisco de Assis, a ir para a rua se manifestar para entender a liberdade de consciência de Joana d'Arc, a começar a dançar nas praças, como vi hoje cedo, porque a gente revê os celtas antigos. Então, amigos, é um mundo tão fantástico, que é tanta inovação para a gente botar a educação no centro. Das escolas itálicas, das escolas eleáticas, atomísticas, jônicas, das escolas da Grécia Antiga. Que não adianta fazer home office se não ensinar para as pessoas o que significa. Que não adianta mudar o seu local de trabalho e colocar design se a gente não tiver um pouco de convivência. Que Deus ilumine vocês, que vocês inovem muito nesse continente, que cada dia mais a gente possa se abraçar como brasileiros, como argentinos, e que a gente possa levar esse continente realmente para o século XXI, que a gente está precisando muito. Fiquem bem, fiquem com Deus, e que vocês nunca mais usem velhos mapas para descobrir novas terras. Foi uma honra. Muito obrigado.